Bom dia, boa tarde, boa noite. Criei o hábito de dar os cumprimentos a todos os horários, porque eu sei que em todo tempo tem alguém assistindo, então que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja com sua casa, sua família, seu lar, que o Senhor Jesus possa continuar com as mãos dele estendidas, né, sobre sua vida e que hoje, especialmente dia 7 de março, seja um dia especial, seja um dia de vitória, né, um domingo abençoado, né? Aqui estamos para mais uma reflexão dessa Semana da Mulher, né? Uma semana que Deus colocou no meu coração, né, um propósito de trazer aqui um pouquinho, né, uma reflexão para os nossos corações sobre mulheres na Bíblia. Né? E eu quero aproveitar, até esqueci de pegar aqui meu caderninho, eu quero aproveitar e dar uma repassada aqui, né, sobre essa nossa semana que se encerra amanhã, dentro desse propósito, né, de 8 dias, encerrando amanhã no dia 8, oficialmente o Dia da Mulher, né, trazendo uma reflexão para os nossos corações sobre mulheres que a Bíblia cita, né, que a Bíblia traz como referência hoje para as nossas vidas, mulheres em que a gente pode aprender com elas também, né? Eu escolhi algumas mulheres que eu senti bem pertinente, né, as suas histórias, os seus perfis, as suas características relacionadas com as nossas vidas hoje. Claro que sempre que a gente traz aqui uma palavra, sempre que a gente traz aqui um devocional, uma reflexão, em primeiro lugar essa palavra é ministrada no meu coração, né, no nosso coração. Né? Primeiramente o Senhor trata conosco, o Senhor fala conosco, o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos anima, né? E o Senhor coloca no meu coração em aquilo que eu entendo que de fato foi bom, que tem lição, que o Senhor tem falado, que o Senhor quer ensinar, eu compartilho aqui também com vocês, né? Então, dando uma recapitulada, né, nessa semana, nós iniciamos então no dia 1º de março, foi segunda-feira, né, da semana agora que se encerrou. Dia 1º de março, então, nós falamos um pouquinho sobre a primeira mulher, né? A mulher que foi escolhida para abrir a nossa semana foi Axa, né? Axa, uma mulher jovem ainda, né? Com uma característica pertinente às solteiras, né? A gente trouxe a reflexão aí, direcionando principalmente para mulheres solteiras. Então, Axa, a passagem que nós lemos está no livro de Juízes, no capítulo 3, do versículo 8 ao 11, e também sendo falada sobre o seu marido, né? Na verdade, depois é uma continuidade da sua história, também no livro de Josué, do capítulo 15, do 16 ao 19. As lives estão salvas, né? Então, se você quiser rever ou quiser ver alguma que você tenha perdido desde o dia 1º de março, está tudo salva e também está no meu canal no YouTube, né? Kelinha Emerick, Kelinha com 2 L's e Y, Kelinha Emerick, tá lá no canal do YouTube, então já aproveita, se você não está inscrito ainda, vai lá no meu canal, se inscreva, também lá toque no sininho para que você tenha as notificações no seu celular assim que tiver algo novo sendo compartilhado, né? Então vai lá que tem alguma coisa boa para você aproveitar e você aprender também da parte de Deus. Então, dia 1º nós falamos sobre Axa, uma mulher solteira que foi prometida através de um desafio lançado pelo seu pai Caleb, né, ao homem guerreiro vencedor que vencesse um povo inimigo, tomasse aquela terra e assim como recompensa teria a Axa como esposa. No segundo dia, né, dia 2 de março, nós falamos sobre Jael, gente, Jael, foi forte essa história, viu? A história de Jael tá no livro de Juízes, no capítulo 4, do versículo 9 ao 17, versículo 9 e 17, depois até o 22, né, fala toda ali
o contexto, né, e fala toda essa história, e nós aprendemos sobre Jael, que foi uma mulher escolhida, na verdade era uma mulher que ela já tinha sido escolhida para derrotar o inimigo, o adversário, dentro do seu lar, dentro da sua casa, uma mulher estratégica, né, uma mulher que usou de estratégia para vencer o inimigo, derrotar o inimigo dentro do seu lar. Então, vai lá também, se você não viu, sobre essa reflexão, né, no livro de Juízes 4, né, tem lá falando sobre Jael na linha do tempo ali, na live, né, que foi publicada no dia 2 de março, terça-feira passada, e também no canal do YouTube já está também disponível, tá? No dia 3, nós falamos sobre Jeozeba, uma mulher de coragem, foi a mulher, né, que mediante a uma ordem da rainha, né, a rainha que tinha assumido o lugar do seu filho que foi morto, né, seu filho rei que foi morto, essa rainha então, para que ela pudesse dominar, para que ela pudesse herdar ali o reino, então ela decide exterminar todos da linhagem do rei, né, mandou matar todos os filhos dele, e todos que tinham a linhagem mandou matar para que ela pudesse assumir o reino. Então, Jeozeba, tia do bebê Joás, que era filho, né, do rei que havia sido morto, o rei Acasias. Então, ela ali salva esse bebê junto com a sua ama e esconde ele no templo, né? Então, Jeozeba aí, ela foi uma mulher de coragem, né? Então, nós aprendemos um pouquinho também sobre Jeozeba. Eu não sei se vocês estão percebendo, né? São todos nomes não tão comentados, né? São todos nomes, e isso me chamou bastante atenção. Eu escolhi, né, dessa forma, porque são mulheres que estão na Bíblia e que elas não são tão comentadas, né? Geralmente a gente ouve sobre Ana, sobre Esther, sobre Sara, né? Outras mulheres também são muito mais comentadas, são muito mais citadas, né? Em ministrações, em estudos, né? E esses nomes aqui pouco se ouve, né? Mas olha quantas histórias, né? A gente tem na Bíblia através da vida de uma mulher e que serve para os nossos dias de hoje, serve como lição, vem trazer para nós uma reflexão para que a gente possa também se espelhar, praticar atitudes e comportamentos que elas tiveram. Então a primeira foi Axa, a segunda Jael, a terceira então Jeozeba, né, que está no livro de 2 Reis, no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 16, e também fala um pouquinho mais sobre essa história no capítulo 12 também, tá? Então, Jeozeba foi considerada uma mulher de coragem, né? No quarto dia, então, dia 4 agora de março, no quarto dia, a quarta mulher, né, que nós refletimos foi sobre Lídia. Lídia, uma mulher de negócios, né? Uma mulher empoderada, uma mulher empreendedora, uma mulher empresária, né? Mas uma mulher que também sabia reservar um tempo para Deus. Ela tinha em sua agenda, ela tinha na sua rotina, ela tinha nos seus afazeres também o compromisso com Deus, de se reservar para Ele, de ter um tempo com Ele, de viver um momento de comunhão também com outras mulheres. Então, a gente aprendeu bastante coisa sobre a vida de Lídia, e Lídia ela é citada no livro de Atos, no capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 15, e também no versículo 40 é falado sobre Lídia. Então, vai lá, gente, não assistiu, perdeu, não se preocupe, tá? Tá salvo na linha do tempo ali no Facebook, me procura lá na linha do tempo, ou no meu canal no YouTube, né, que é Linha Emerick, que também já está salvo lá para vocês, tá bom? Nós falamos também no quinto dia, dia 5, nós falamos sobre a quinta mulher. E essa mulher é a mulher anônima. É a mulher que não tem o seu nome citado na Bíblia. Ela é conhecida pelo problema que carregava, pelo mal que ela tinha na sua saúde, né? Então essa mulher anônima também nos ensinou bastante, e ela está citada no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 34.
Então, quem era essa mulher? Né? Uma mulher que, a princípio, aparentemente, uma mulher sem identidade. E nada disso, a gente descobre ao percorrer a narrativa ali do texto, nós percebemos que ela é sim uma mulher conhecida, ela é reconhecida por Jesus como filha dele, né? Uma mulher de fé. Então, gente, tem muita lição. E ontem, sábado, sexto dia, né? A sexta mulher escolhida foi Agar, né? Agar já é um pouquinho mais conhecida, né? Então, nós já vimos a história de Agar ali, muito mais refletida na pessoa de Sara, né? A gente tem a gente percebe que é muito mais enfático, né? A história de Sara, né? Que tem também a vida de Agar conectada na dela, né? Mas falando exatamente sobre Agar, a gente não ouve muito, né? Pelo menos eu, assim, não me recordo, assim, de ter ouvido tantas ministrações a respeito da vida de Agar, mas de Sara é mais frequente. Mas nós aprendemos também com a vida de Agar, né? Agar, ela é considerada vítima das circunstâncias. Se vocês verem, a história de Agar é uma mulher que, coitada, ela não teve escolhas, coitada não. Para tudo tem um propósito, né? Ela viveu uma situação bem difícil, né? E aí eu convido você a ler lá o livro de Gênesis, o capítulo 16, que é onde narra a história de Agar. E também para você que queira acompanhar, né, assistir a live, né, que foi feita sobre essa reflexão, sobre esse devocional. Nós fizemos em formato de devocional essa ministração ontem. Está também aí no Facebook, está salvo na linha do tempo e também no meu canal no YouTube, tá bom? Então, eu quero agradecer a Deus, né, por esses 6 exemplos que nós já vimos, que nós conhecemos, que nós aprendemos, que nós refletimos de mulheres na Bíblia, em comemoração aí à Semana da Mulher, né? Estamos aí a um dia, né, de se comemorar o Dia da Mulher, que é aquele dia em que a gente vê tantas homenagens, né, flores sendo entregues, né, declarações, e a própria mulher, né, se autovalorizando, a própria mulher auto se reconhecendo, a própria mulher refletindo sobre si mesma, encorajando outras, né, trazendo aí conscientização sobre o seu papel na sociedade, sobre o seu papel no mundo, né? Mas a gente aprendeu grandes histórias ao longo desses 6 dias, né? Falando aí sobre mulheres na Bíblia. E se tem um lugar, e se tem algo que a gente possa buscar como referência, como ensino, como conhecimento, como dica, como orientação, é a palavra de Deus. É claro que a gente também se apropria de literaturas, né? Livros muito bons, livros que nos ensinam bastante também, livros que retratam histórias de vida, que trazem grandes lições, são escritos, né, por mulheres, contando histórias de mulheres também, ou trazendo orientações sobre mulheres, né, são bons, mas um que a gente não pode abrir mão é a palavra de Deus, né? Então eu agradeço a Deus pelo privilégio, né, que Ele tá me dando, né, de ter tocado, né, para que essa semana fosse uma semana de reflexão, trazendo aí cada dia uma personagem da Bíblia e mulheres que eu aprendi, gente. Nomes aqui que mediante as leituras a gente vai descobrindo, né? Lídia, eu fiquei encantada com essa passagem de Lídia. Também Jeuseba, né? Jeuseba também foi uma mulher de uma grande coragem, refleti muito, assim, me identifiquei bastante também com a história dela. E me encantei com o nome Axa, né? Achei esse nome muito lindo, o significado dele, né? Gostei muito desse nome e todas elas trouxeram lições para minha vida também. Então, um bom dia a vocês que aí estão, né? A todos que estão acompanhando essa live. Que o Senhor Jesus possa abençoar esse domingo e que agora, né, nós possamos ter esse momento aqui de reflexão. E a mulher que nós vamos falar hoje está no livro de 2 Reis,
no capítulo 22, eu quero te convidar, se você puder, né, agora meditar junto comigo. Livro de 2 Reis, no capítulo 22, do versículo 14 até o versículo 20. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, né, primeiro sobre essa mulher, que fala assim: a declaração da profetisa Hulda. Muito bem, então você já sabe de quem nós vamos falar. Nós vamos falar sobre Hulda. Quem era Hulda? Profetisa. Né? Hulda era uma profetisa, mulher escolhida para ser a porta-voz de Deus naquele tempo, dentro do reinado de Judá, do reino de Judá, né? Era a mulher que foi escolhida, né, para trazer. Nós vamos ler agora a passagem, você vai entender um pouquinho. Então, Hulda é o nome da mulher que nós iremos refletir, mais um nome que não é tão comum, né, que a gente não ouve tanto, né? Então, no livro de 2 Reis, no capítulo 22, versículo 14, diz assim: em seguida, o sacerdote Ilquias, Aicão, Acbor, Safã e Asaías partiram e foram consultar a profetisa Hulda, esposa de Salum, filho de Tikvá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa e as vestes sagradas do templo. Naquela ocasião, ela morava na parte baixa de Jerusalém, um bairro novo que ali se formara. Então a profetisa lhes comunicou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou à minha presença: eis que isto declara Yahvé, que é o Deus, o Senhor: eu trarei castigo sobre este lugar e seus moradores, de acordo com todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porquanto me desprezaram e queimaram incenso sagrado a outros deuses, provocando-me a ira por meio de todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se extinguirá. E direis mais ao rei de Judá, que vos mandou para consultar o Senhor: assim diz Deus o Senhor, o Deus de Israel: quanto às palavras que ouviste, porque teu coração se moveu e te humilhaste na presença do Senhor, assim que ouviste o que declarei contra este lugar e seus habitantes, isto é, que se transformariam em escombros, destruição e maldição, e indignado rasgaste as vestes, pranteando teu arrependimento diante de minha pessoa, também eu te ouvi, diz Yahvé o Senhor. Por isso eu te recolherei para junto de teus antepassados, e encontrarás descanso e paz em tua sepultura. E os teus olhos não contemplarão o severo castigo que enviarei sobre este povo e lugar. E logo em seguida, aqueles emissários deram início à viagem de volta, levando a resposta ao rei. Essa passagem, ela está falando a respeito do reino de Judá. Nessa ocasião, o rei Josias, né, que assumiu o reinado com apenas 8 anos de idade, após seu pai ter sido assassinado 2 anos após ter assumido o reino, né? Então Josias, com apenas 8 anos de idade, né, ele assume o reino de Judá, e ali ele começa a ser guiado, né, e a seguir todos os conselhos de Deus, a fazer tudo aquilo que Deus queria que fosse feito. Começou a seguir a Deus. Conforme ele foi crescendo, né, os seus anos foram se passando, ele foi se tornando adulto, ele tomou a atitude de destruir tudo aquilo que não agradava a Deus, né? Então, a história de Josias foi um rei obediente, temente a Deus, um rei que adorava e servia ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. E diz que em um determinado momento em que ele pede para que fosse feita uma reforma, né? E organizado o templo, organizado as coisas do Senhor Deus, um sacerdote encontrou o livro da lei, e diz que nesse livro da lei havia ali uma sentença contra o povo de Judá, por eles terem se desviado. Na verdade, havia ali uma ordenança de Deus para que o povo de Judá, o povo de Israel, não se desviassem dos caminhos de Deus, para que o povo de Israel se mantessem na presença dele, servindo ao Deus verdadeiro, e que todo aquele que se desviasse, maldições viriam, o Senhor destruiria aquele povo, entregaria eles nas mãos dos inimigos. Então, assim, Deus já vinha seguindo, né, com essa ordem, reinos e reinos
vinham vivendo essa experiência por se desviarem do Deus de Israel, do Deus verdadeiro. Então, quando o rei Josias ele toma conhecimento dessa lei, ele desconhecia essa lei. Ele fez uma análise como estava o reino. Ele fez uma análise no comportamento, nas atitudes do seu reino e observou que ele vinha das gerações anteriores dentro de costumes, hábitos e práticas que não agradavam a Deus. Então ele já sabia que a sentença viria sobre o seu povo, viria sobre a sua nação. E diz que o rei Josias, ele rasga as suas vestes, ele se humilha, ele se arrepende por sua nação, pelas atitudes que o seu povo cometia. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é algo que até nos dias de hoje, nós vemos. O povo tem virado as costas para Deus. O povo não tem reconhecido o senhorio, a majestade, o reino do nosso Deus. O povo, a nação, tem escarnecido, tem zombado. Prova disso é o que nós vemos agora, as publicações agora que não param, né, nas redes sociais, né, mostrando a consequência, né, do que o carnaval do ano de 2019 representou. Né, em 2019, eu acho que foi 2019 ou foi 2020, não, 2020 ainda teve carnaval, né, em 2020, né, que ali zombaram de Cristo, né, fizeram uma chacota, e a gente vê, né, o quanto a nossa nação está inclinada ao mal, o quanto a nossa nação está inclinada à corrupção, o quanto a nossa nação ainda não reconhece Deus, não se prostra diante de Deus, o quanto a nossa nação, ela se desvia daquilo que é o verdadeiro sentido, aquilo que é o verdadeiro propósito, ela se recusa a reconhecer Deus, a ofertar a Ele, a oferecer a Ele a majestade. Mas o que nós estamos aqui refletindo hoje é sobre a mulher, né? Sobre o papel de Ulda. E diz que quando o rei toma esse conhecimento, que ele rasga o coração, ele vai até os conselheiros, ele pede os conselhos, ele pede orientação, e aquilo angustia o coração dele, a ponto dele ir buscar respostas no que proceder, de como fazer, do que fazer para que aquela sentença fosse mudada. E diz que ele então pede para que pessoas específicas de sua confiança, vamos dizer assim, da sua diretoria, pessoas da liderança que estava debaixo do seu comando, né, da sua direção, pessoas fossem saber sobre a vontade de Deus, sobre o que Deus tinha para dizer a respeito daquilo. E é interessante porque havia alguém pronto, apto, aguardando ser procurado, ser consultado para ser porta-voz de Deus. Então, aqui a palavra em 2 Reis traz esse título de Ulda como profetiza. Mas o que Deus ministra no meu coração é que a mulher representada no papel de Ulda é uma mulher pronta, preparada, que estava pronta, já estava na posição para ser porta-voz de Deus. Então, mulher, nessa manhã, a reflexão que nós temos para as nossas vidas, nós precisamos estar prontas, preparadas, aptas a sermos porta-voz de Deus para a nossa nação. Diz que ali Deus usa a vida de Ulda para anunciar o que aconteceria ao povo de Judá. E ela profetiza, mas Deus viu a atitude do rei Josias. Deus reconheceu a humilhação, o arrependimento pela nação que o coração de Josias tinha ofertado ao Senhor ao rasgar as suas vestes. E diz que ali Deus determina que por essa atitude Deus pouparia a vida daquele rei. Ele não
contemplaria, ele não presenciaria a destruição que tinha sido lançada, determinada sobre aquela nação pelo pecado da desobediência. E ela profetiza, e ela reforça, e ela fala com coragem. Imagina, gente, o rei, ele poderia muito bem não aceitar ou exigir que fosse profetizado, fosse proferidas palavras de bênçãos. Tem uma passagem, eu preciso agora recordar, eu não me lembro muito bem, mas tem uma passagem que diz que um rei, quando pede para consultar o homem de Deus, não lembro se foi Eliseu, eu não me recordo agora, mas eu lembro que ele chegou a ser preso. Esse rapaz foi acorrentado, esse profeta, na verdade, foi acorrentado, porque ele profetizou que aquele rei ele iria para a guerra, mas ele iria ser vencido. Não sei se alguém aí lembra, se alguém lembrar e quiser comentar aqui, né, colocar nos nossos comentários aqui. Eu lembro que ele teve uma sentença de ser encarcerado, de ser preso só porque ele profetizou o que Deus queria. E aí diz que o rei falava, ele só profetiza coisa ruim para mim. Então, voltando para a história de Hulda, o rei muito bem ele poderia ter se negado a aceitar, ele poderia ser um rei que não aceitassem as palavras verdadeiras que viesse de Deus, que ele exigisse, né, que fosse falado apenas aquilo que o coração dele quisesse. Então, se colocando agora no lugar de Hulda, ela poderia muito bem ter temido, né, ter se preocupado por sua vida. Será que o que eu vou dizer, será que o que Deus tem para dizer contra a nação, afinal de contas, era o rei. Era o rei. A nação estava sob o domínio dele. Então, quem sabe ela não temeu, ela não sentiu, ela poderia ter sentido medo, poderia ter sentido pânico, pavor, tipo, e agora? É pro rei. A mensagem é pro rei, o que eu digo? Será que eu falo o que Deus quer? Será que eu falo o que ele quer ouvir? Muitas vezes o profeta, ele se sente nessa condição, mas dependendo para quem o Senhor tá revelando, né? Deve ser terrível Deus mostrar coisas fortes, né? Palavras duras contra a vida de alguém que está acima de você, alguém que tem poder a mais que você, que você está sobre o domínio. Imagina. Mas ela foi uma mulher de coragem, sim, porque não importava a quem ela estava se reportando, não importava a quem ela está dizendo. Ela foi fiel a Deus, porque ela era a porta-voz de Deus. Ela estava simplesmente reportando aquilo que Deus queria. E ela anuncia ali o que Deus tinha a respeito da nação de Judá. E diz que todos aqueles homens que ali foram para receber aquela palavra e saber o que Deus de fato tinha para a nação de Judá, levaram a palavra até o rei. Eles também poderiam temer. E agora, como será que o rei vai reagir? Mas eles foram fiéis, eles foram honestos, eles foram corajosos. E eles entregaram ao rei tudo aquilo que ele precisava saber do que a profetisa tinha anunciado, do que a profetisa tinha reportado através de Deus. Então, ela foi uma mulher com muita coragem. Mas mulher, você que aí está agora, o que o Senhor tem para as nossas vidas como lição através da vida de Hulda é que nós somos porta-vozes de Deus na terra, na nossa nação. O Senhor precisa que alguém proclame, o Senhor precisa que alguém anuncie a volta dele, a vinda dele. O Senhor precisa que o pecado seja apontado. O Senhor precisa de profetisas. O Senhor precisa de profetisas de coragem que anuncie a nação brasileira. Ela está debaixo de um principado de corrupção, de injustiça, de engano, de mentira. E nós precisamos estar prontas, aptas a sermos porta-voz de Deus na terra, nessa nação. Nós estamos no Brasil, é a nossa nação, a nação que o Senhor escolheu para que tivéssemos como origem.
E nós precisamos proclamar, nós precisamos decretar, nós precisamos anunciar, nós precisamos declarar que a nação brasileira está enferma, a nação brasileira está doente, a nação brasileira está errada, a nação brasileira está caminhando um caminho de perversão. A nação brasileira está vivendo uma vida pecaminosa. A nação brasileira está debaixo de um principado. E nós vemos a corrupção, a injustiça em todo o tempo imperando dentro da nação brasileira. Nós precisamos proclamar sobre a vida daquele que está acima de nós. Não importa quem seja, o partido que seja, não importa quem é que esteja governando. Nós, como mulheres escolhidas por Deus, temos que ser corajosas e sermos porta-vozes e declarar em oração, em intercessão, em clamor, que a nossa nação necessita de uma cura. E quando eu falo essa cura, a cura que o Senhor ministra na minha alma não é a cura do coronavírus, não é a cura do Covid-19, não é a cura da pandemia. É uma cura de comportamento, é uma cura de caráter, é uma cura de identidade. A nação brasileira perdeu a sua identidade, a nação brasileira perdeu o caráter de Cristo. Nós precisamos resgatar, e foi isso que o rei Josias fez após ouvir a mensagem de Deus que foi lançada através da profetisa Ulda. O que ele fez? A palavra diz assim, ó, vou ler aqui, no capítulo 23 de 2 Reis, diz assim: o rei Josias renova a aliança e há uma reforma religiosa. Então vocês pensam bem, nós precisamos alertar, interceder, orar para que o entendimento das nossas autoridades sejam abertas, para que o olhar, a visão das nossas autoridades sejam desembaçados, para que eles entendam, para que a mente seja desbloqueada e para que haja um espírito de entendimento derramado sobre a vida deles, para que eles saibam que é necessário a nação brasileira ela criar uma nova aliança com Cristo. Josias, ele teve dentro da palavra de profecia de Ulda, ele teve a garantia de que ele não veria a destruição de sua nação, de que Deus guardaria a vida dele de viver isso. Por quê? Porque Deus aceitou o arrependimento do coração dele em prol da nação, embora já estava decretado sobre aquela nação, porque a palavra de Deus é sim, a palavra é sim, sim, não, não, né? E o Senhor já tinha decretado sobre aquela nação pela desobediência o castigo, mas dentro do prazo que Deus estabeleceu de vida para o rei Josias, ele declarou que ele não veria a destruição da sua nação. E ele poderia estar tranquilo. Ah, ok, ó, já tem uma profecia, a promessa de Deus, não é assim que a gente entende? Quem tem promessa de Deus não morre, quem tem promessa vai viver a promessa, Deus não deixa passar nada. Ele poderia muito bem ter se acomodado e ter entendido, sobre a minha vida não vai acontecer nada, porque Deus decretou que não. O que ele faz? Ele cria uma reforma na aliança com Deus. Ele proclama uma assembleia e diz que todos, desde o mais novo ao mais velho, desde o pequeno até o ancião, ele proclama uma nova aliança e ele declara que a partir daquele momento houve o entendimento, ele entendeu a voz de Deus para aquela nação e sobre o governo dele, aquela nação serviria a Deus, e diz que todos os ídolos foram destruídos, todos os altares criados para outros deuses foram destronados, foram destruídos, e ali ele declarou que apenas o Deus de Israel, o Deus de Judá seria Senhor daquela nação. Através daquela profecia, houve um mover naquela nação. Ei, sabe o que Deus está nos falando nessa manhã? Nós precisamos
estar preparados e nos posicionarmos para anunciarmos em clamor. Se nós não conseguimos chegar até o nosso presidente, se nós não conseguimos chegar até o nosso governador, se nós não conseguimos chegar até o nosso prefeito, até os vereadores, deputados, enfim, todos aqueles que foram constituídos como autoridade sobre a nossa nação, nós podemos alcançá-los através da nossa intercessão, através do nosso clamor. Mulher, Deus nos escolheu como Hulda para profetizarmos a favor da nossa nação, para que pessoas que têm o poder, que têm o domínio, sejam tocados pelo Senhor. O Espírito Santo alcance o coração deles e transforme os corações corruptos, os corações injustos, os corações enganosos, e que aqueles que têm sobre nós autoridade possam ser tocados no entendimento, que a mente deles sejam abertas e que eles possam interceder pela nação, interceder pelo povo, porque a nossa nação está vivendo um momento de calamidade, porque a presença de Deus ainda não está estabelecida nessa nação. Coronavírus não é o mal real, o mal total, o mal que está de fato assolando, que está assolando a nossa nação, é o principado de corrupção, de injustiça e de falta de reconhecer Deus como Senhor dessa nação. Nós precisamos clamar, interceder como Hulda, profetizando, tendo coragem mesmo de anunciar e dizer: o Brasil está vivendo debaixo da desobediência, o Brasil segue por caminhos tortuosos, o Brasil segue comportamentos de corrupção, comportamentos de pecado, comportamentos de injustiça, de mentira, de engano. O Senhor nos escolheu como Huldas para sermos porta-voz. E aqueles que vierem até nós, aqueles que o Senhor permitir virem até nós, nós precisamos estar prontos. E como será que um profeta, como será que um porta-voz de Deus precisa se preparar, precisa estar pronto? Conhecendo a vontade de Deus, sabendo qual é o decreto de Deus. Isso nós buscamos através da palavra, através da oração, através do jejum. Nós temos que nos preparar, nós temos que estar posicionados. Cadê a nossa parte? Vamos fazer a nossa parte. Ou será que nós também estamos vivendo dentro de um processo de corrupção cristã? Porque nós temos um papel importante na terra. Ei, mulher, a 7ª mulher de hoje. O número 7 representa perfeição. Nós não atingiremos a perfeição total na terra, mas nós precisamos buscar o reino de Deus para ser estabelecido na terra, porque nós sabemos que somente o reino dele trará perfeição. Nessa nação que está enferma, ferida, castigada, humilhada, nós precisamos sermos porta-voz de Deus, nos posicionarmos. Você não precisa fazer isso para que todos vejam, mas você precisa fazer isso para que o Pai te veja, para que ele entenda. Quando Josias rasgou as vestes, que ele tomou conhecimento do decreto, da declaração do livro da lei contra o seu povo, contra a sua nação, diz que ele rasgou as vestes. A profetisa não viu, a profetisa não estava lá. Ele rasgou as vestes diante de Deus. E nós precisamos ter também essa atitude de rasgar as nossas vestes em favor da nossa nação. Ei, brasileira! Ei, brasileiro! Nós temos que fazer algo por nossa nação. O Senhor nos escolheu para fazermos algo pelo Brasil. Nós não temos que esperar por outros. Nós não temos que esperar por pessoas. Hulda não tem o nome dela estampado em vários livros da Bíblia. Mas Hulda marcou a história com a atitude dela de estar pronta, de estar apta, de estar preparada
para que quando ela fosse consultada, ela tivesse a condição de ser porta-voz de Deus? Será que nós estamos na condição de sermos porta-vozes de Deus? Será que nós estamos preparadas? Será que nós estamos aptas? Busque na palavra. Medite nesse livro, 2 Reis, capítulo 22, capítulo 23, e você entenderá que Deus tem algo para nossa nação. Deus ainda está poupando o Brasil de muitas coisas, sim. Mas o Brasil, ele está debaixo de um principado de corrupção, de injustiça, de engano, de mentira. O Brasil está enfermo em sua essência. E o Senhor quer cura. Só que o Senhor está nos convocando, nos despertando, nos chamando. Uda! Uda, cadê você? Uda, se posicione. Uda, esteja de pé. Uda, esteja pronta. Uda, esteja preparada. Uda, tenha coragem. Nós somos a Uda que o Senhor escolheu nessa terra. Não importa quem somos na sociedade, não importa quem somos para as mídias, não importa. Não importa, esteja apta. Diz que Uda morava nas partes baixas de Jerusalém. Ou seja, um lugar novo, ainda não tão explorado, não tão conhecido. Não importa onde estejamos. Nós temos que estar aptos, preparados para sermos porta-voz do Senhor e clamarmos por nossa nação. E buscarmos em Deus a cura da nossa nação. Porque eu tenho certeza que ela ordenou através de Deus, ela deu a palavra, ela lançou a profecia, ela mandou a mensagem ao rei, mas ela também deve ter feito a parte dela. Ela também deve ter clamado ao Senhor. Ela também deve ter se posicionado em intercessão por aquela nação, até porque ela também estava ali, vivendo muito próxima a tudo aquilo. Então, saiba que nesse dia 7 de março, a reflexão da 7ª mulher, o Senhor quer de nós uma atitude de coragem, de posicionamento, que clamemos contra os principados e corrupções da nossa nação, principado de corrupção, principado de injustiça, principado de engano, de mentira, e que proclamemos e que intercedamos também pelas autoridades constituídas, pelo presidente. Não importa se você votou nele ou não, é ele quem foi estabelecido lá. E nada acontece sem a permissão de Deus. Pelos nossos governos, você que é do Paraná, que interceda pelo seu governo paranaense, você que é de São Paulo, que interceda pelo seu governo paulista. Não importa que estado você esteja assistindo, não importa que lugar, clame pelo seu governo, clame pelo seu presidente, clame pelo seu prefeito, clame pelos deputados, clame pelos vereadores, clame. Esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho, é conosco que o Senhor conta. Não é mais com os profetas de antigamente, eles não estão mais aqui. O Senhor conta conosco agora, o Senhor espera de nós essa atitude. Então que nessa manhã a gente possa puxar para nós essa responsabilidade como Uda estava pronta. Você imagina se o rei dá uma ordem para que seja consultado a vontade de Deus, o Senhor, que seja consultado o que o Senhor queria para a nação, qual era a palavra, o decreto de Deus, e ele chegasse na casa de Uda e ela falasse: mas sabe o que é que eu sou aqui de Jerusalém? Mas eu não sei o que Deus tem para dizer. Então, mas eu não... Eu prefiro não falar nada, eu prefiro ficar na minha, não foi eu que determinei nada, não foi eu que escolhi esse presidente, não foi eu que escolhi essas pessoas que estão aí na política, que estão decretando tudo. Não. Ela estava pronta, independente do que teria que ser feito, de quem era, de quem fosse, de que nação era. Ela estava pronta, porque ela era simplesmente porta-voz de Deus.
quem estava falando era Deus. Não se preocupe. Não se preocupe, o Senhor falará por ti. Esteja simplesmente pronto, esteja simplesmente dentro da vontade de Deus, porque quem falará é o Senhor. O Senhor tem mensagem para nossa nação. O Senhor tem palavra para nossa nação. O Senhor tem profecia para nossa nação. Nós temos que ser apenas porta-voz do Senhor. Então, essa é a palavra, essa é a reflexão que o Senhor colocou no meu coração. Gente, Deus fala profundamente na minha alma. E o Senhor me chacoalha com essa palavra. O Senhor, Ele me desperta com essa palavra. O Senhor, Ele fala, Kelly, acorda. Você tá esperando o quê, Kelly? Você tá esperando quem, Kelly? Você é a porta-voz. Você é o meu porta-voz. Então, é isso. Que o Senhor Jesus possa continuar ministrando as nossas vidas, possa continuar falando nas nossas mentes, nos nossos corações e nos dando coragem. Que às vezes o que falta é apenas coragem. Então seja encorajado nessa manhã. Você, Uda do Senhor, seja encorajado nessa manhã. Seja renovado, seja fortalecido. E que desça sobre a sua vida a unção, a graça, a virtude. E que você esteja preparado, medite na palavra, interceda, clame, ore, jejue, que o Senhor te usará como porta-voz dela para a nossa nação. Muito obrigada, irmãos, amigos, vocês que têm acompanhado, vocês que estão juntos, que estão dando importância ao que Deus tem para os nossos corações nessa semana, né? A semana considerada da mulher, que foi colocada no meu coração, mas eu sei que essa palavra não é apenas para a mulher. Essa palavra é para nós, servos de Deus, povo de Deus na terra. O Senhor tem ministrado aos nossos corações. Então, que Ele possa continuar te usando, e você continue sendo bênção na nossa nação. Se posicione. Amém? Obrigada, Ézio. Deus abençoe, tá aí firme e forte com a gente. Né? Deus é poderoso. Deus é merecedor de toda a glória, de toda a honra. Mames, tô vendo a senhora aí também, Deus abençoe. Obrigada por estar aí junto, né, somando com a gente. Tem mais umas fotinhas que eu não consigo identificar quem são. Acho que a minha amiga Márcia também está por aí, Márcia Cardoso. Minha prima Noêmia também estava por aí, né? Eu acredito que ainda esteja, que Deus abençoe sua vida. E todos vocês, né, que forem assistir, que estiverem assistindo, né? A gente fala forem assistir porque agora é de manhã, talvez alguém vai assistir mais tarde, mas todos que já estiverem assistindo em algum momento, que o Senhor Jesus possa tocar a sua vida, que seu coração seja ministrado. Eu amo ter vocês aqui comigo. Então, para quem ainda não me segue, lá no canal do YouTube é Kelinha Emerick, Kelinha com 2 L's e Y, Kelinha Emerick. Vai lá, se inscreva no canal do YouTube, toca lá o sininho, né? Ou seguir os blogueirinhos agora. Toca o sininho para que notificações cheguem para você. Também tenho o Instagram, mas tô usando com maior frequência aqui o Facebook, né? Para trazer sempre uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas demais redes sociais também a gente tá começando a movimentar também, porque o objetivo, gente, é alcançar vidas, é alcançar pessoas para que juntos a gente possa somar no reino. Eu sei que existe um grande exército de Cristo na terra, eu sei disso, mas às vezes aqui dentro de nossas casas, às vezes no nosso canto sozinho, a gente se sente sozinho, a gente se sente único, a gente se sente só. Parece que a gente não tem mais ninguém, mas não. Há um grande exército, né? E a gente pode se unir, usar essa ferramenta, as redes sociais, a gente realmente pode se unir, né? Para somarmos no reino e juntos as nossas forças são maiores, né? E o nome do Senhor será proclamado. Nós precisamos trazer a nossa nação para o Senhor Jesus, clamar por cura na identidade da nossa nação brasileira. Tá bom? Que Deus abençoe, eu amo vocês, saudade de muitos aí que eu não tenho visto já há algum tempo, né? Pandemia nos proibindo aí, nos impedindo, né? De estarmos juntos, igrejas fechadas, né? Pessoas aí que moram em outros estados também, família, né? Que estamos longe, que Deus abençoe vocês, irmã Rose, que tá aí também.
Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Eu amo vocês. Um bom domingo. Que seja um domingo de paz, de alegria, junto com as suas famílias. E que essa palavra vocês continuem refletindo. E que o Senhor possa trazer coisas novas. E vamos aí, compartilhem essa live com mais pessoas. Se vocês se sentiram né, que foi bom para o seu coração, para a sua vida. Né, compartilhe com mais alguém também. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E até amanhã, nosso último dia, a 8ª mulher, né, da Semana da Mulher, amanhã no Dia Oficial da Mulher, aí a gente vai se sentir amanhã, né? Brincadeira, mas amanhã, então, é o último dia dessa Semana da Mulher, né, que a gente tá refletindo, né? Então, aguardo vocês amanhã, talvez ali entre 7h40, 7:45, né? Que o Senhor possa também ministrar no seu coração. E eu aguardo vocês. Beijo, Marcítia! Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.